Olá, sejam bem-vindos ao canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer ter o carinho de sua audiência. Essa é a série O Motivo de Coragem. E nós vamos estudar agora, vamos começar a estudar a partir de agora a lição número 2 com o tema Deus precisa de evidência. O que quer dizer que nós vamos começar a estudar a primeira mensagem angelical que se encontra em Apocalipse 14, versículo 6 até o versículo 7. Por favor, pega já a sua Bíblia e vamos começar a examiná-la. O versículo 6 diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vi na hora do seu julgamento. E adorei aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira particularidade a entender aqui é que o Apocalipse capítulo 14 possui três mensagens essenciais. Né? A primeira, que aparece do versículo 1 até o versículo 5, fala a respeito dos 144 mil que triunfarão, estarão diante do trono do Cordeiro. E do versículo 6 até o versículo 12, nós encontramos as três mensagens angelicais. E do versículo 13 até o versículo 14, nós encontramos a volta de Jesus Cristo. O que quer dizer que o centro de Apocalipse, capítulo 14, são as três mensagens angelicais, que fazem uma conexão assim muito profunda em relação aos 144 mil e a volta de Jesus Cristo, o que mais ou menos deixa assim a impressão ou a ideia de que os 144 mil vão pregar as três mensagens angelicais, especialmente a terceira mensagem angelical, e receberão o Espírito Santo numa porção dobrada, e no alto clamor vão pregar a mensagem dos três anjos, que vai preparar a volta de Jesus Cristo, como é apresentado aqui em Apocalipse capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 20. Conseguiu ter uma ideia? Sim, esse é muito importante. Mas, porém, nós vamos analisar aqui minuciosamente a primeira mensagem angelical, que tem três pontos importantes que nós vamos observar. O primeiro ponto é o Evangelho Eterno. O segundo ponto que nós vamos analisar é chegou a hora do seu julgamento. E o terceiro ponto que nós vamos analisar é a respeito da adoração. O que é o Evangelho Eterno? Perceba que em Apocalipse capítulo 14, no versículo 1 até o versículo 6, aparece uma particularidade que nós, no versículo 1, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil. Bem, o que isso tem a ver com o Evangelho Eterno, que aparece no versículo 6? O versículo 6 diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno. Que relação tem tudo isso? Perceba que quando Adão e Eva pecaram, Deus sacrificou um cordeiro no lugar deles como substituto, ou seja, o cordeiro se tornou substituto de Adão e Eva, ou seja, o cordeiro morreu no lugar de Adão e Eva. Em toda a história, desde a queda do homem, houve sempre altar em que o cordeiro era morto. Quando Deus trouxe a mensagem a respeito do santuário, Deus ampliou a mensagem a respeito do altar, da salvação. Antes, desde Adão, a queda de Adão, até a época em que Moisés recebe a ordem para construir o santuário, era a época dos altares, o cordeiro, ok? Quando Moisés recebe a orientação para elaborar um santuário de acordo com a visão celestial que ele havia recebido no monte, Deus amplia o plano da salvação. Aí ele não só orienta que se faça um altar, mas também orienta que se faça o tabernáculo com o lugar santo e o lugar santíssimo, e orienta que hajam sacerdotes e o sumo sacerdote para a obra da expiação no lugar santíssimo. O que quer dizer que João, o precursor de Jesus Cristo, quando ele começou a pregar a respeito do batismo do arrependimento para que creiam em Jesus Cristo, em João 1, é o versículo 29, ele chegou a afirmar claramente que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, o que é o Evangelho Eterno? O Evangelho Eterno é as boas novas de que a salvação foi, será e sempre será pelo precioso sangue de Jesus Cristo, pelo infinito preço pago na cruz mediante a morte de Jesus Cristo como nosso
substituto. Esse que é o Evangelho eterno. São as boas novas de que Deus, em Jesus Cristo, pagou o preço do pecado, da transgressão da lei de Deus. Isso envolve um processo que tem que ver com a obra de Deus até exterminar ou extinguir completamente o pecado. E é visível no aspecto simbólico do Antigo Testamento os altares, ok? O lugar santo e o lugar santíssimo. E aqui apresenta a evolução do plano da salvação, que são as boas novas do Evangelho. O altar é símbolo da morte de Jesus na cruz. O Evangelho é as boas novas de que a cruz é a manifestação do poder de Deus para pagar o preço do pecado em Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo, obra do Evangelho, é o asseguramento de que nós podemos ser perdoados e justificados, ok? E a entrada de Jesus no lugar, a ida de Jesus para o santuário celestial e sua consequente obra no lugar, no santuário, no lugar santo, é símbolo, é a obra do Evangelho para que demonstra que Deus irá interceder por todos aqueles que aceitaram seu sacrifício na cruz, que aceitaram a sua morte na cruz. Ele irá interceder por eles para que recebam o Espírito Santo e recebam o triunfo contra Satanás, contra a morte e contra o pecado. Percebe? E a entrada de Jesus no lugar santíssimo como sumo sacerdote para fazer expiação é a obra do Evangelho eterno nesse processo de salvação para definitivamente remover os pecados e preparar o mundo e a igreja para a sua segunda vinda. Bem, a expressão Evangelho eterno de Apocalipse capítulo 14, o versículo 6, na verdade é uma elaboração, né? É uma revelação da parte de Deus como Deus iria lidar com o pecado até definitivamente exterminá-lo. Começando com a morte de Jesus, a intercessão de Jesus e a obra de expiação final de Jesus do pecado para garantir que aqueles que aceitaram seu sacrifício sejam candidatos do reino eterno. Então, para resumir para você, para que entenda, o Evangelho eterno que aparece em Apocalipse capítulo 14 quer dizer morte de Jesus, ressurreição de Jesus, intercessão de Jesus e a obra final de expiação dos pecados de Jesus no lugar santíssimo até que ele volte. Isso é que se chama de Evangelho eterno. Morte, ressurreição, intercessão e expiação final dos pecados e, consequentemente, seu retorno para buscar todos aqueles que confiaram em seu sacrifício, que confiaram em seu sangue para a vida eterna. Tem outro aspecto importante que aparece também em Apocalipse 14, que, no versículo 7, que diz o seguinte: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, ok? É vinda a hora do seu juízo. É importante notar, ou vinda a hora do seu julgamento, como reza aqui o texto, que minha mente já capta mais essa palavra de juízo. Mas juízo e julgamento é a mesma coisa. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Bem, a obra do julgamento que aparece em Apocalipse 14 é uma parte, ok, do plano da salvação que se deu início na cruz do Calvário. A primeira parte do plano da salvação, que é o clímax, é a cruz do Calvário, é o centro do plano da salvação. Só que esse plano evolui com a ressurreição de Jesus e se amplia com a intercessão de Jesus Cristo e no lugar santo. E no lugar santíssimo é a obra final de exterminar os pecados através de um julgamento investigativo sobre todos aqueles que aceitaram a cruz do Calvário, ok? O que quer dizer que o versículo 7 de Apocalipse, capítulo 14, descreve a obra de Jesus no lugar santíssimo. Ou seja, Jesus morreu e ressuscitou, entrou no lugar santo. Jesus, ao entrar no lugar santíssimo, o primeiro anjo identifica a entrada de Jesus no lugar santíssimo como sendo a hora do julgamento, ok? O que quer dizer que Deus começa um processo de análise
ok? De revisão dos livros sagrados daquelas pessoas que aceitaram os altares onde Jesus, simbolicamente como Cordeiro de Deus, morria. E Jesus Cristo confirmou essa aliança, ele próprio em carne, morrendo na cruz do Calvário. Todos esses que aceitaram Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, todos esses que abriram o coração para Jesus, deram a vida para Jesus, decidiram sacrificar suas vidas, tudo por causa do grande sacrifício que ele fez na cruz, da graça que ele nos deu na cruz do Calvário. Todos esses começam um processo de análise, de investigação, que é chamado de julgamento. Bem, o julgamento na Bíblia, do ponto de vista geral, está dividido em três partes. Nós temos a primeira parte, que é o julgamento investigativo, que aparece em Apocalipse capítulo 14, o versículo 7, e nós temos o juízo comprovativo, que aparece em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que é durante o milênio, e nós temos o juízo executivo, que aparece em Mateus capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 40, que é o momento em que Deus irá definitivamente exterminar o pecado na face da terra e a estancar a rebelião e fazer novos céus e nova terra. Porém, o julgamento que aparece em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, é o julgamento investigativo. Esse julgamento investigativo, ele é ampliado e é ampliado, a expressão pode estar correta, é ampliado em Daniel capítulo, e melhor esclarecido, assim está correto, em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, para você ter uma imagem desse julgamento, o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 13 e 14, que diz o seguinte: Então continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o julgamento e abriram-se os livros. Vê, a mesma linguagem. Assentou-se o julgamento e abriram-se os livros. Chegou a hora do seu julgamento. Daniel antecipou-se e viu como seria o cenário desse julgamento, envolvendo o ancião de dias, envolvendo milhares e milhares de anjos, e os livros são abertos para serem examinados, ok? No versículo 13 diz o seguinte: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até a ele. O Filho do Homem aqui representa Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que é apresentado em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, como grande sumo sacerdote, ok? E o versículo 14 diz assim: Foi-lhe dado domínio e honra, o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino tal que nunca será destruído. Veja que o julgamento investigativo, na verdade, envolve a obra sumo sacerdotal de Jesus no lugar santíssimo para fazer expiação final. Mas essa expiação final no lugar santíssimo, ela envolve uma obra de investigação. Por isso é que abrem-se os livros. Bem, para que você tenha uma ideia mais simples e fique mais claro para você, quando Jesus Cristo entra no lugar santíssimo, ok? Diante do ancião de dias e diante de todos os anjos, que são as testemunhas, abrem-se os livros e começa o julgamento. O que quer dizer que Jesus se apresenta diante do Pai para apresentar os méritos do seu sangue, para reclamar que todos aqueles que o aceitaram como Cordeiro de Deus, que aceitaram o sacrifício dele na cruz, que receberam o perdão, receberam o Espírito Santo, foram selados com o Espírito Santo, foram selados na verdade, essas pessoas, seus livros, onde contém suas obras, quer boas, quer más, suas obras más sejam apagadas, sejam eliminadas e seus nomes definitivamente permanecem no livro da vida, para que quando ele voltar, recebam o reino com ele e ficam 1000 anos no juízo comprovativo. Essa é a obra que é apresentado como sendo de julgamento investigativo. Por outra
para finalizar essa primeira parte desse vídeo, nós temos a verdadeira adoração. Vê que adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja como é que o versículo 7, né, descreve exatamente o que eu acabei de dizer. Ele diz que, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ok? Adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso nos faz recordar Gênesis capítulo 2, né? O versículo 1 até o versículo 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. A linguagem não é a mesma. Deus descansa no dia, Deus descansa e abençoa e santifica o dia do sábado, tudo porque nesse dia ele terminou toda a obra de criação. A linguagem não é a mesma da mensagem do primeiro anjo. Sim, vejam como é que Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, amplia mais esse cenário, como é que ele amplia esse cenário a respeito de adorar aquele que fez os céus e a terra. Êxodo 20, versículo 8 até o versículo 11. Diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Pula para o versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Isso te diz alguma coisa? É óbvio que a verdadeira adoração é no sábado, ok? A verdadeira adoração estabelecida por Deus para reconhecê-lo como Deus Criador e Deus Redentor é no sábado, ok? Na verdade, a mensagem do primeiro anjo restaura a verdade a respeito da posição de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e, mediante seu sangue, fará no juízo investigativo a eliminação definitiva dos nossos pecados. E também a terceira mensagem restaura, a primeira mensagem restaura a verdade da verdadeira adoração, que é no sábado, o sétimo dia, que é o memorial da criação e também é o memorial da redenção em Jesus Cristo. Em resumo do que nós já vimos até agora, nós podemos perceber claramente de que a primeira mensagem angélica, ela na verdade descreve a respeito de Cristo como o Senhor Justiça Nossa, descreve Cristo como aquele que fará no juízo investigativo a expiação final dos nossos pecados e apresenta o sábado como sendo o memorial da criação, que revela a verdadeira adoração. Então, nós podemos compactar essa mensagem da seguinte maneira: Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou, ascendeu aos céus e em 1844, à luz de Daniel 8, versículo 14, entrou no lugar santíssimo para começar um processo de exame no juízo pré-advento e fazer expiação final dos nossos pecados mediante o seu sangue. E também a primeira mensagem aborda a respeito da verdadeira adoração, que é no sábado, ok? No sábado. Ficou clara a mensagem? Bem, lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo.